de Canaã e lá chegaram. Amém? Glória a Deus. Queria fazer mais uma oração aí mesmo onde você está. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Jesus, eu quero mais uma vez me colocar diante de Ti como um humilde servo, Senhor, e declarar que de mim mesmo eu nada tenho a oferecer se o Teu Espírito não estiver comigo, Senhor. Eu também clamo, Espírito Santo, para que a Tua presença, para que o Teu toque, Senhor, esteja na vida e no coração de cada irmão aqui, para que nós possamos guardar essa palavra em um lugar secreto em nosso coração, Senhor. Que nada do que for ministrado, nada do que for dito, nada do que saia aqui desse altar, que seja perdido, que seja meramente palavras ao vento, mas que seja guardado em nosso coração como algo precioso que vem do céu, Senhor. Nós queremos aprender mais de Ti essa noite, Senhor Jesus. Fala conosco, Espírito Santo, nós estamos abertos a ouvir a Tua voz e entender os Teus caminhos, no nome de Jesus, amém, Senhor, aleluia e amém. Irmãos, essa é uma passagem bíblica bastante conhecida, pelo menos para quem lê a Bíblia, a passagem onde Abraão, ele recebe uma ordem do Senhor para deixar a sua família, deixar a sua casa e seguir para uma terra que o Senhor ainda mostraria. Mas eu te adianto que não, essa palavra hoje, ela não é apenas sobre a mudança de uma cidade. Essa palavra hoje, ela não é apenas sobre mudar de lugar. Eu quero te convidar a mergulhar mais profundo essa noite e descobrir que Abraão, quando ele obedece a Deus, ele não apenas muda de cidade, mas ele muda de estrutura, ele abandona várias prisões, ele quebra cadeias, ele quebra ciclos geracionais, e antes de mudar de cidade, ele muda toda a sua estrutura espiritual e emocional. E eu quero começar te dizendo que Deus, irmãos, através do seu Espírito Santo, agindo na igreja hoje, Ele está em movimento. Deus não é um Deus estático, Deus ele não está parado, Deus ele não está dentro de uma caixinha, ainda que hoje o Espírito Santo ele habite em nós. Mas Deus, através do seu Espírito Santo, como um vento impetuoso, Ele está em movimento. É por isso que aqueles que são cheios da sua presença não conseguem ficar parados. E simbolicamente isso vem influenciar na maneira como nós o adoramos. Muito lindo aqui ver os jovens correndo ao redor da igreja. Eu só não corri também porque senão depois eu não pregava. Aí eu ia ter que pegar a bombinha do pastor que ele já levou daqui. Mas Deus, Ele está em movimento. E assim como eu já preguei na outra casa, lá no outro templo, sobre como Jesus, Ele atravessou a cidade e Zaqueu estrategicamente foi ao seu encontro enquanto ele atravessava a cidade. Assim Jesus age, enquanto caminha, enquanto se movimenta, enquanto muda de um lugar para o outro. E nós precisamos encontrar com Jesus durante o caminho, por onde Ele passa. E muitas vezes ficar parados no mesmo lugar pode significar perdê-lo de vista. Você precisa entender então que Jesus ele tem seguidores. Se você é um seguidor de Cristo, você foi convidado, você foi chamado a segui-lo. Segui-lo e ir após Ele, por onde quer que Ele vá. Isso é totalmente o contrário de ficar parado, de permanecer estático no mesmo lugar. Seguidores não ficam parados, irmãos. Seguidores não ficam apenas esperando o mestre passar.
mas estão em movimento junto com Ele. Amém? Glória a Deus por isso. Você precisa entender que muitas vezes a nossa oração é para recebermos Jesus em nossa casa. Queremos que Jesus venha fazer morada em nós. Queremos que Jesus venha habitar em nossa casa, em nosso lar. Queremos ter a bênção dele em nosso lar talvez para muitas pessoas, ter Jesus em sua vida significa apenas ter uma vida boa, uma vida saudável, tranquila, viver bem em família, viver aquele café da manhã em família, né, do comercial de margarina. Mas a verdade é que poucos estão dispostos a segui-lo. Poucos estão dispostos a abandonar a segurança do seu lar para segui-lo. Muitos querem ser bons anfitriões da presença de Deus, mas não querem ser seguidores. Um anfitrião é aquele que até recebe bem Jesus em casa, até gostam quando Jesus o visita, mas quando Jesus vai embora, não estão dispostos a largar tudo para ir junto com Ele. Quando Jesus vai embora, querem esconder até as sandálias de Jesus para que Ele não vá embora. Quer guardar Jesus como um amuleto só para si, para que Ele seja o teu Deus único e pessoal. Mas a verdade é que você não está disposto a fazer nada, a entregar nada para Ele, a abandonar nada por Ele. O Espírito do Senhor, Ele está em movimento. A igreja está viva e em movimento. E é por isso que muitas vezes você tem encontros com Jesus, e Ele passa por você indo, passa por você voltando, e você tem até experiências extraordinárias, você coleciona bons momentos, mas a verdade é que, às vezes você não é um seguidor, a verdade é que você vive sendo visitado por Ele. Jesus passa, você é tocado, a glória de Deus vem sobre esse lugar, você é até impactado, você chora, você sente a presença, mas o culto acaba. Mas aí o culto acaba, o domingo passa, a segunda chega. Jesus passou e você ficou, você não conseguiu acompanhar a ação e a presença do Espírito Santo. Jesus passou e você ficou para trás, porque você não teve coragem de agarrá-lo aqui nesse lugar, quando Ele te visitou, e dizer: Senhor, para onde Tu fores eu irei contigo, para onde me levares eu irei. Aleluia, Jesus, glória ao Teu nome. Assim como o jovem rico, irmãos, assim como o jovem rico, quando Jesus fala: olha, vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. Não, Jesus não estava pregando contra a riqueza. Jesus não tem problema nenhum com riquezas. Jesus, ele conhecia o coração daquele jovem e sabia ao que ele era tão apegado. E quando Jesus diz: olha, vende tudo, dá aos pobres e me segue, Jesus estava perguntando àquele jovem: quais são tuas prioridades hoje? O que é mais importante para você hoje? Talvez você pense: mas eu não tenho riquezas para vender, eu não tenho nada para abrir mão, eu não tenho bens para vender, dar aos pobres e seguir a Jesus.
Mas existem coisas valiosas no coração de cada um. E eu não estou falando sobre dinheiro, sobre propriedades, sobre bens materiais. Existem coisas valiosas dentro do coração de cada um aqui que você não está disposto a abandonar por ele. Que o teu coração tem resistido a entregar a ele. Quais são as tuas prioridades hoje? O que tem sido tão difícil entregar a Jesus hoje? O que te impede de segui-lo hoje? Abrindo mão de tudo que tem, deixando para trás tudo que passou. Aí você me diz onde é que está o teu tesouro essa noite? Que eu vou te responder onde é que está o teu coração. Onde está o teu tesouro essa noite? O que é valioso e precioso para você essa noite? Essa é uma pergunta retórica, não minta para você mesmo. Não passe mais vergonha na presença do Espírito Santo, que sonda o teu coração, que conhece o íntimo e o profundo do teu ser. Onde está o teu coração? O que o teu coração tem aspirado, o que o teu coração tem desejado, esse é o teu tesouro. Esse é o teu tesouro. Todo mundo que entrou aqui hoje, entrou com uma oração para entregar a Jesus. Todo mundo aqui tem uma oração no coração hoje. Se nós tivéssemos tempo suficiente, eu chamaria algumas pessoas aqui para testemunhar e perguntar: olha, o que queres que Jesus te faça essa noite? O que queres que Jesus te faça essa noite? Qual é o desejo do teu coração essa noite? Por qual razão ou qual é o pedido pelo qual você tem estado ansioso? O que tem tirado o teu sono? O que tem perturbado os teus dias? Seja sincero, Deus te conhece, seja sincero. O Espírito Santo está esquadrinhando corações aqui essa noite. E se o Mestre estivesse disposto essa noite a te abençoar, e se o Mestre na mesa do banquete hoje dissesse: olha, vem buscar aquilo que você tanto orou, aquilo que o teu coração tanto quer, o que você estaria disposto a dar a Ele por isso? Que tipo de oferta você daria para Ele essa noite? O que você seria capaz de fazer para alcançar essa bênção? Para alcançar aquilo que o teu coração tanto deseja? Se Jesus pedisse a tua própria vida por essa coisa, ela valeria tanto assim? Aquilo que tem tirado o teu sono, aquilo que tem te gerado ansiedade, aquilo que te tem causado tantas preocupações, você daria a tua própria vida para ter essa coisa? Então será que aquilo que você deseja vale tanto assim? Eu não sei o que o teu coração deseja essa noite. Eu não sei pelo que você tem ansiado tanto. Talvez você pense que a chave que pode mudar a tua vida é ter sucesso em uma profissão, é ser respeitado, ter uma carreira de respeito. Talvez você tenha orado por um casamento. Talvez você tenha orado por filhos. Eu não sei, mas ainda que todas essas coisas sejam coisas boas a se pedir,
Você seria capaz de morrer por isso? Não, né, irmãos? Principalmente se for o casamento, né? Porque aí a bênção chega e o varão já está viúvo, né? É por isso que eu te digo, irmãos, se aquilo que você anseia, se aquilo que você tem apresentado diante de Deus como motivo das suas orações, não seja algo pela qual você esteja disposto a morrer por ela, isso não é o teu propósito de vida. Essa coisa não pode ser o teu propósito de vida. Essas coisas, elas são meramente objetivos de vida. Talvez sejam as tuas metas, os teus objetivos, mas não podem ser o teu propósito. Porque um objetivo, ele é totalmente diferente de um propósito. Mas qual a diferença? Se a gente for olhar no dicionário, e eu fui olhar, parecem sinônimos, mas não são. Talvez o que você esteja tanto perseguindo seja meramente um objetivo de vida, mas não pode ser o teu propósito, porque o objetivo, ele foca no destino, ele foca no resultado. O objetivo, o foco é no alcance de algo. E eu posso aqui te dar um exemplo. Você pode estar orando ao Senhor para passar em uma determinada prova, passar para uma determinada faculdade, concluir um curso, se graduar, ter um diploma, ter uma profissão, uma carreira. Que bom! Principalmente se for algo para a glória de Deus. Mas esse não é o teu propósito ainda. Isso é um objetivo. Então o objetivo, ele foca meramente no alcance de algo, mas o propósito é algo mais profundo, irmãos. O propósito é algo maior. O propósito não foca apenas no alcance de algo, mas o propósito é a nossa razão de ser. O propósito é tudo que somos. O propósito é perseguir algo que você nasceu para perseguir. É ser aquilo que você nasceu para ser. E talvez você tenha se apegado a coisas tão fungíveis. Talvez você tenha se apegado a coisas que você diz, eu nasci para ser um advogado. Seria muito pouco. Seria algo muito pobre. Porque se tira de mim a carteirinha da OAB, aí eu não sou mais ninguém. É por isso que existem muitas pessoas que se apegam naquilo que elas conquistaram e tomam um objetivo como se fosse um propósito de vida. E quando aquilo é tirado das mãos dela, ela perde a identidade. Pessoas que se aposentam e não conseguem se enxergar não fazendo mais aquilo e caem em depressão. Independente das circunstâncias, o propósito é algo que nós nascemos para ser. Independente de você ter alcançado ou não alguns objetivos de vida, perseguir o propósito é ser, independente de ter. Independente da tua circunstância hoje, independente da situação onde você se encontra, do lugar onde você se encontra. Mas se Deus te chamou para ser algo, comece a se comportar naquele lugar, comece a se comportar à altura, comece a se comportar como se já fosse. Deus te chamou para pregar a palavra, para semear no reino. Comece a fazer isso aí onde você está, não espere a circunstância, não espere chegar a um ponto onde você diga, quando eu alcançar essa meta, quando eu alcançar esse objetivo, aí sim eu vou poder fluir naquilo que Deus me chamou. Por isso, irmãos, que Satanás, ele ataca tanto a identidade das pessoas.
O maior objetivo de Satanás não é tirar coisas de você, não é deixar você na miséria. Não. O maior ataque de Satanás é sobre a tua identidade, sobre quem você é em Cristo. Porque quem não sabe o que é, não sabe por que é. Quem não sabe o que é, não sabe para que veio. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, não confunda as coisas. Ter objetivos que glorifiquem a Deus é algo bom e agradável aos seus olhos, mas esse não é o teu propósito. E é muito importante ter sabedoria e buscar a sabedoria do alto, para definir quais serão os teus objetivos, para apresentar sonhos a Deus. O Senhor, Ele ama abençoar sonhos. O Senhor, Ele ama realizar sonhos. Mas é muito importante que os nossos sonhos estejam alinhados à sua vontade, alinhados com aquilo que Ele quer fazer, alinhados com o nosso propósito. Você é livre para sonhar o que você quiser. Você é livre para perseguir os objetivos que você quiser, mas tenha sabedoria para que esses objetivos sejam bênçãos e sejam como ferramentas que te guiam até o propósito, e não distrações que te afastam do propósito. E por isso, como saber se aquilo que o meu coração deseja está alinhado ao meu propósito? Como saber se aquilo que eu tenho orado está alinhado com aquilo que Deus quer para a minha vida, com aquilo que Deus quer fazer? Não foque nos objetivos, mas viva o propósito. Não foque nos objetivos, mas viva o propósito. E responda para você mesmo: essa causa valeria a pena morrer por ela. Escolha uma causa pela qual vale a pena morrer por ela. Escolha viver um propósito que ao final da carreira você possa olhar para o Senhor e dizer: eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu combati o bom combate, valeu a pena. Porque ninguém no leito de morte vai se gloriar dos diplomas que tem na parede. Porque ninguém no leito de morte vai se gloriar pelos bens que conquistou. Escolha uma causa pela qual vale a pena morrer por ela. Se você não morreria por essa coisa, então esse não pode ser o teu propósito de vida. Aleluia, Jesus. Deixa eu ser mais claro contigo. Deixa eu ser mais direto. Se o que o teu coração deseja não está alinhado, não envolve diretamente o reino de Deus e nem ganhar almas para Jesus, e se você não está disposto a negar a sua própria vida por isso, esse não pode ser o teu propósito de vida. Está vivendo errado. Se você não está diretamente envolvido com a causa do Evangelho, acumulando tesouros nos céus, você está apenas enrolado com os objetivos que no final das contas só beneficiam a você próprio, que no final das contas só te trazem um benefício próprio, talvez para os mais próximos de você, mas que não produzem frutos para a eternidade. Pelo que você daria a sua vida essa noite? Pelo que você daria a sua vida essa noite? Só tem uma coisa que vale uma vida: outra vida.
Só uma vida vale outra vida. Nada mais além do que uma vida pode pagar o preço de outra vida. Isso significa que todo propósito envolve o sacrifício genuíno por vidas, por almas. E foi por isso que Jesus, ele morreu por nós na cruz, para cumprir o seu propósito. Ele abandonou a sua glória. Ele era o rei sentado no seu trono, e ele sai, desce do trono, se humilha perante os homens, abandona a sua glória, para morrer por mim e por você, para que tenhamos vida e vida em abundância. Nós estávamos condenados, e só uma vida, só a vida de Cristo poderia pagar pela nossa. Só a vida dele poderia comprar a nossa. É por isso que a única causa pela qual vale a pena gastar toda a nossa vida é a causa do Evangelho. E todas as outras coisas são meras ferramentas para nós alcançarmos o propósito. Todas as outras coisas são meios pelo qual eu alcanço o meu propósito. Mas eu não sei se tem os slides, mas eu estou no tópico 2. Aleluia. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas que vida abundante é essa? Onde eu tenho que perder tudo que tenho? Que vida abundante é essa que eu tenho que abandonar tudo que tenho? É preciso ter coragem para quebrar ciclos geracionais. E talvez o Senhor, ele tenha te chamado justamente para isso. É por isso que a missão tem sido tão difícil. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia, Jesus. Irmãos, que vida abundante é essa? Que eu tenho que abrir mão de tudo que eu tenho. Que vida abundante é essa que pode me custar tudo que tenho? Sabe qual é o problema aqui? Primeiro, pare de se colocar no centro. Pare de se colocar no centro da vontade de Deus. Pare de pedir coisas para Deus onde o foco é você e o único beneficiado é você. Porque não é sobre você. Essa palavra não é sobre a tua história. Você não é o foco. Por isso que lá em Tiago 4,3 a Bíblia diz: olha, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Pare de mentir para Deus e dizer: Senhor, se me deres isso, vai ser para a tua glória. Deus conhece, irmãos. Deus conhece o teu coração. Deus sabe a pecinha que você é. Deus nos conhece, irmãos. Então pare de barganhar com Ele, que Deus, Ele não é menino. Pare de querer se colocar no centro. E em segundo lugar, vamos acabar com essa heresia de que quem tem promessa de Deus não morre. Morre sim. Morre. Quer dizer, morre lindo.
Morre sim, irmãos. Quem tem, não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Fica parado para você ver. Fica parado. Não sai do teu lugar. Fica parado para você ver. Jesus passa, a promessa passa com ele, e ele entrega na mão de outro. O reino de Deus, ele é urgente. E aqui nós precisamos mudar a palavra da maneira como pregamos muitas vezes e falamos que Deus tem pressa. Não, Deus ele não tem pressa, Deus não está apressado, Deus ele tem urgência, é diferente. Deus ele tem urgência em fazer a obra dele aqui na terra. Então talvez aquilo que Deus tem te chamado para entregar na tua mão hoje, pensa que talvez você não seja o plano A de Deus. Porque aquilo que Deus ele tem chamado para te entregar na sua mão, já parou para pensar que muitas vezes é algo que ele tirou da mão de outro que não quis fazer? Muitas vezes o arado que está na sua mão hoje foi o arado que alguém abandonou no passado. Talvez a chamada de Deus para a tua vida é para completar o trabalho que outro abandonou. Então para de achar que você é o centro. E é triste, né? Pensar que, eu não sou o plano A de Deus. Essa chamada, esse propósito não é algo que só eu posso cumprir. Eu já ouvi de alguns pregadores, já ouvi de alguns púlpitos, algum pregador falar, a chamada de Deus, o propósito que Ele tem na tua vida, outro não pode cumprir, é algo só seu. Deus ele vai fazer a obra dele, apesar de você, apesar de mim, apesar de nós. Se Deus tinha no seu coração que aqui seria uma igreja, se não fosse a Container, seria outra. Deus enviaria outro. A questão aqui é nós entendermos o privilégio de fazer parte disso. Entendermos o privilégio que é segurar esse bastão, que talvez tenha passado pela mão de tantas outras pessoas. Você não é o centro, mas por algum motivo Deus passou esse bastão de geração em geração e hoje ele chegou nas tuas mãos e a pergunta é: o que você vai fazer com ele? O que você vai fazer com o bastão que Deus entregou nas tuas mãos? Mas lembre-se que o Espírito de Deus está em movimento. E se você permanecer estático, se você não se movimentar junto com Ele, você fica e o bastão passa. Sabe, irmãos, eu vou confessar algo para vocês que de um tempo para cá eu tenho sido movido em partes por um temor. É muito comum quando perguntamos aos crentes, aqueles que creem em Cristo, aqueles que creem na vida eterna e na ressurreição, é muito comum nós dizermos que não temos medo da morte. Se eu estou em Cristo, eu não temerei a morte. Mas ultimamente eu tenho temido a morte, irmãos. E o que envolve o meu temor pela morte e a minha oração a Deus é: Senhor, não me deixes ir, não me deixe partir daqui dessa vida sem que eu tenha cumprido o meu propósito nessa terra.
E eu tenho sido tomado por um temor de partir dessa terra, de morrer antes de cumprir com o meu propósito. E eu digo, Senhor, eu sei que aquilo que eu não fizer, o Senhor vai levantar outro para fazer, mas enquanto esse bastão estiver na minha mão, não toma ele de mim, não deixa que eu me aparte dele, antes que eu cumpra com o meu propósito aqui nessa terra. Não me deixe sair daqui, Jesus, sem a sensação do dever cumprido. Não me deixe sair daqui olhando para trás num leito de morte, pensando no tempo que eu perdi. E essa tem sido a minha oração, e eu tenho me movido ultimamente por essa urgência. Porque nós não sabemos o dia nem a hora. Talvez Jesus ele possa demorar mais 100 anos, eu não creio nisso, que ele demore tanto assim particularmente. Mas talvez Jesus leve mais 100 anos para vir buscar a noiva, mas se você não chega em casa hoje, irmãos, Jesus voltou para você hoje. Se eu morro amanhã, é como se Jesus tivesse voltado para mim amanhã. E eu digo, Senhor, não me deixe sair daqui. Não me deixe abandonar esse corpo, deixar essa vida sem cumprir com o meu propósito. Sem viver os sonhos que o Senhor sonhou para mim. Não permita, Senhor, me ajude, Senhor, a não deixar que outro viva aquilo que um dia esteve nas minhas mãos. Aleluia, Jesus. Que esse seja o desejo do teu coração. Que esse mesmo temor, esse mesmo senso de urgência possa mover o teu coração. Para que o bastão ele não seja tirado das nossas mãos e entregue a outra pessoa. Porque muitas promessas, como eu disse, que nos foi dada, é para cumprir a missão que outro abandonou. E voltando aqui o texto, não foi diferente com Abraão. Muitas vezes Deus tem nos entregado coisas que já tentou entregar aos nossos pais. Ou você acha que o seu pai, a sua mãe incrédulo, ninguém nunca pregou para eles? Ou você acha que eles nunca rejeitaram essa palavra? Você acha que um dia no ventre da mãe dos teus pais, uma promessa não foi dada a eles? E que por algum motivo eles não cumpriram, não creram, não deram ouvidos ou abandonaram o arado. E agora Deus está entregando a você. Quantas gerações mais precisarão vir para que a tua família viva um novo ciclo, para que esse ciclo seja quebrado e a promessa de Deus se cumpra? Quantos aqui podem levantar a mão hoje e dizer, Senhor, cumpre em mim, cumpre na minha geração, Jesus. Senhor, não deixe esse bastão passar por mim, Jesus. Aquilo que foi entregue aos meus pais, aquilo que, Senhor, passou dos meus avós, aquilo que os meus pais, a palavra que os meus pais rejeitaram, Senhor, que eu não rejeitem, que os meus filhos colham os frutos das promessas que o Senhor tem na minha geração, Jesus. Que os meus filhos vivam e vejam cumprindo em mim as promessas. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome.
Quebrar esse ciclo muitas vezes significa perder tudo. É por isso que para muitas vezes, para muita gente tem sido tão difícil. E não importa, você pode ser hoje filho, filha de um pastor. E mesmo assim haver coisas que foram entregues à tua família, que Deus está passando o bastão para você. Quebrar esse ciclo envolve mexer com toda uma estrutura espiritual, envolve afrontar demônios, destronar altares malignos que estão há gerações na tua casa. É se levantar sozinho contra maldições de gerações. Mas no nome de Jesus eu declaro que há uma unção sobre a tua vida para cumprir a tua chamada, para mudar a história da tua casa, da tua família. Talvez não seja possível mudar o que ficou para trás, mas de ti em diante, os teus filhos e os filhos dos teus filhos serão abençoados. Aleluia, Jesus. Serão abençoados, abençoados. Maldições serão quebradas. Aleluia. Nós, voltando ao texto, nós ouvimos a palavra e vemos como Deus chamou Abraão para sair da sua casa, sair da sua terra, abandonar a sua parentela. Mas nós começamos a ler o texto base lá em Gênesis 12, quando diz, olha, pode voltar ao texto inicial? Gênesis 12, 1. Aleluia. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Mas irmãos, a história não começa aqui. Volta um capítulo. Coloca lá no capítulo 11, o verso 31. A história não começou em Abraão. Terã era pai de Abraão. Terã tomou Abraão, seu filho Ló, o seu neto e filho de Arã, e Sarai, a sua nora, e a mulher do seu filho Abraão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Ao chegarem, porém, à cidade de Arã, estabeleceram-se ali. Presta atenção, irmãos. É mais fácil pregar para crente que gosta de Bíblia. Presta atenção que a história não começa em Abraão. O primeiro a sair da casa e ter como missão chegar na terra de Canaã foi o pai de Abraão, foi Terã. A missão foi dada inicialmente a Terã, pai de Abraão. Ele começa a se mover com toda a sua família. Ele é o primeiro a dar o pontapé inicial e peregrinar em direção a Canaã. Mas aí ele chega na cidade de Arã e para. E ali ele se estabelece. O plano de Terã, pai de Abraão, era sair de Ur dos Caldeus e ir até Canaã, a terra prometida. Mas por algum motivo, por alguma distração, ele abandona a missão e se instala na cidade de Arã. E ali eles começam a prosperar. E ali na terra de Arã, eles começam a prosperar. Eles começam a acumular riquezas. Eles começam a juntar servos.
Mas o Senhor nos ensina essa noite também que nem sempre o lugar da prosperidade é o lugar da promessa. Guarde isso, nem sempre o lugar da prosperidade é o lugar do propósito. Arã era uma terra próspera, era o lugar da prosperidade. A Bíblia não fala, e eu também não sei o motivo pelo qual Terã permaneceu em Arã, sendo que ele saiu de casa com o objetivo de ir a Canaã. A Bíblia não fala por qual razão ele decidiu permanecer ali. Eu não sei se ele se distraiu com as riquezas da terra, assim como nós muitas vezes nos distraímos com alguma bênção que recebemos. Eu não sei se ele pode ter ficado preso àquele lugar por causa de algum vínculo afetivo, porque Arã era o filho de Terã, irmão de Abraão, que morreu, o pai de Ló. E aquela cidade levava o nome do seu filho, a cidade de Arã. Eu não sei se esse episódio influenciou para que ele permanecesse ali, mas por algum motivo ele abortou a missão original. E ali parecia que tudo ia bem. E quando tudo vai bem, para nós parece que é o lugar de permanecer. Mas nem sempre é assim. Assim como eu não sei por qual razão os pais de Abraão abandonaram o propósito, eu também não sei por qual motivo você iniciou uma jornada com Cristo e estacionou em algum lugar da tua vida. E eu não estou falando que você se desviou. Você pode estar aqui nesse lugar, servindo, adorando, mais longe do propósito. Você pode estar aqui essa noite dando glória, mais longe do propósito. E eu não sei por quais motivos você parou. Eu não estou falando sobre se desviar, sobre voltar para o mundo. Mas o Espírito Santo te soprou, te tirou do lugar da vergonha, te lavou, te restaurou, te deu uma vida nova. Mas você tem feito tendas e moradia em lugar que é para ser um lugar de passagem. Você tem se agarrado a confortos que há muito tempo o Espírito Santo e o Senhor já diz: olha, sai daí, se move em direção ao propósito, persegue as promessas que eu tenho para a tua vida. Como assim? Talvez você tenha até alcançado alguns objetivos que sem Jesus seria impossível. E glória a Deus, toda honra e toda glória seja dada a Ele por tudo aquilo que você já conquistou em nome dEle. E você pode testemunhar as maravilhas que Deus fez. Você olha para trás e diz: meu Deus, quem eu era? Meu Deus, e onde Ele me tirou? Às vezes você não percebe, irmão, mas quer saber se você evoluiu ou não? É só olhar as tuas postagens que você arquivou lá no Instagram de 5 anos atrás. Você, meu Deus, que vergonhoso. Larissa estava mandando eu desarquivar uma. Desarquive, Deus me livre, misericórdia. As besteiras que a gente falava, achava que estava arrasando, né? Então é só olhar o nosso histórico lá do Facebook, do Instagram, e você vai ver que você já não é mais quem você era antes. E glória a Deus por isso.
Mas já parou para pensar que você hoje, apesar de ter melhorado em muito, pode estar vivendo apenas uma versão melhorada do velho homem? Talvez você seja só uma versão melhorada do velho homem, mas que abandonou o propósito. Talvez você esteja vivendo essa versão melhorada do velho eu, mas não se dispõe a continuar sendo transformado. É igual quando a gente quer trazer o irmão para a igreja, né? E diz assim, ele é quase crente, tá? Não bebe, não fuma. É quase, só falta Jesus, como se Jesus fosse uma parte que completa. Irmãos, Jesus não é parte que completa, Jesus é tudo, irmãos. Não existe quase crente. É mais fácil um imundo aceitar a Jesus do que esse quase crente, porque na cabeça dessa pessoa ela pensa, eu já sou bom, não preciso de Jesus. Por isso que, como estavam nossos viajantes aqui, né, nossos irmãos internacionais, que acabaram de receber um choque cultural ao pisar na terra de Caruaru, acabaram de voltar do primeiro mundo, onde as pessoas são civicamente, é verdade, mais evoluídas, estão em um patamar mais alto, nível de educação, de tudo. Mas é o lugar onde o ateísmo impera, porque essas pessoas pensam, nós já somos uma sociedade evoluída, nós não precisamos de Jesus. É por isso que às vezes muita gente hoje critica alguns missionários e diz, fazer missão na Europa é fácil. Irmãos, é o lugar mais difícil que tem. As pessoas não querem Jesus, elas acham que não precisam. Então existem muitas pessoas que estão vivendo essa versão melhorada, mas sem uma transformação genuína. E como é que eu sei? Como é que eu sei? Eu não tenho poder de esquadrinhar o coração de ninguém, mas a Bíblia diz que os frutos denunciam. A Bíblia diz que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Então, como é que nós sabemos quando uma pessoa ela foi genuinamente transformada pelo Evangelho e passa a ter a visão de reino de uma pessoa que está vivendo uma versão melhorada com Cristo? E tem como ser só uma versão melhorada com Cristo? Tem como viver uma vida parcialmente com Cristo? É possível isso? É, irmãos. E a Bíblia chama essas pessoas do crente morno. O crente morno, aquele que será vomitado. O crente morno é aquele que no fim ele será vomitado. Ele diz, olha, você não é nem frio nem quente. E a questão aqui, para a gente não fugir do contexto, não fugir da mensagem de hoje é: qual a diferença hoje entre um crente carnal de um que tem visão de reino? Porque se você não tiver visão de reino, você não compreende esse nível de entrega. Você não compreende. E você vai dizer, eu dei tudo pela igreja, e olha o que a igreja fez comigo. Você só consegue enxergar a igreja desse teto para baixo. E o que esse Jesus amuleto pode fazer para melhorar a tua vida? Só quem tem visão de reino genuíno, a quem o Espírito Santo revelou, pode compreender. Pode chegar ao alcance de que não é por nós. E que nós não somos o centro.
Porque quem não tem visão de reino, vive como uma pessoa carnal, tendo experiências espirituais. Mas quem tem visão de reino, vive, embora na carne ainda, nesse corpo, quem tem visão de reino, vive como um ser espiritual, tendo uma experiência carnal. É totalmente diferente, o jogo muda. Eu sou co-cidadão dos céus, eu sou um ser espiritual, a minha casa é o reino do meu Pai. Eu estou aqui por uma temporada, vivendo uma temporada nessa carne. Eu estou aqui em missão, irmãos. Essa não é a nossa morada. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. É por isso que aquele que ainda vive na carne até usa o nome de Cristo, mas ele vai dizer: com Cristo eu consegui tudo que tenho. Como se Jesus fosse seu amuleto, seu gênio da lâmpada. Mas aquele que vive genuinamente pelo Espírito, só aquele que tem visão de reino, ele consegue dizer: por Cristo eu abro mão de tudo que eu tenho. Porque hoje você pode ser grato pelas coisas que você tem. Você pode até louvar, você pode até ter dado um culto de ação de graças pela casa própria, pelo carro, que é bênção. Mas será que se ele tomar tudo de volta que ele te deu, você ainda continua glorificando? Será que vai ter adoração, como pregou o pastor semana passada? Será que vai ter adoração quando ele tomar de volta e dizer: me dê, é meu? Estava só emprestado. Assistindo vídeos, né? Eu gosto de ver um youtuber que ele mostra como é a experiência, né, de viver o dia a dia dos milionários, dos bilionários. Apesar de não ser discipulado por esses homens, eles não são pastores, não carregam essa palavra como mestres, mas são exemplos em tantas áreas de perseverança, de resiliência. E a maioria deles, quando alcança os seus milhões, eles dizem: olha, para mim isso aqui não vale nada, né? Eu tenho aquele Caíto Maia, né, o dono da Chili Beans, ele tem um galpão maior do que esse, cheio de carros. Ele diz: olha, para mim isso aqui não é o que me move, não tem valor. Mas às vezes eu fico perguntando, irmãos, se Deus tirasse tudo, será que ele ficaria feliz ainda? Será que ele... É fácil dizer, porque é fácil dizer: não, ó, esse carro aqui não vale nada para mim, não me importo com isso. Mas se Deus tirar, como é que eu vou reagir a isso? Eu passei quase 10 meses sem carro, para mim foi uma tormenta. Óbvio, não deixei de adorá-lo, mas é ruim perder. É ruim quando algo é tirado de nós. Ninguém quer perder. Mas a verdade é que nós vamos perder. E quando nós perdermos, quando você perder, quando algo que você ama for tirado de você, ainda terá louvor nos teus lábios? Em que nível você está hoje? Em que nível você está hoje? Porque para entender isso e para se mover no Espírito, é preciso uma renovação profunda na mente. É preciso não apenas passar a caminhar com Cristo, mas viver a metanoia com Cristo. E tem uma diferença muito grande nisso, porque quando eu caminho com Cristo, é como se eu quisesse levar Cristo para realizar os meus sonhos. Senhor, eu estou indo por aqui, vem, me acompanha, me ajuda. É fácil, mas seguir a Cristo é
cruzar por ele e dar meia volta e passar a segui-lo na direção contrária. A metanoia é um giro de 180 graus, onde eu abandono a minha estrada, onde eu abandono os meus sonhos para viver os sonhos dele. Aleluia, Jesus. É por isso que para obedecer a Deus, principalmente para quem está quebrando os ciclos geracionais, significa abandonar velhas estruturas, significa quebrar cadeias, prisões, maldições familiares, significa dar um reset cultural na nossa mente e espiritual, abandonar toda a nossa segurança e até mesmo deixar para trás pessoas que amamos. Seguir a Jesus é isso. Seguir a Jesus significa abandonar algumas pessoas em algum momento da caminhada. Porque você começa a caminhada com alguém, mas aí a pessoa perde o ritmo e você olha para a pessoa, olha para Jesus na frente, e não dá para carregar todo mundo. E você diz, Jesus, e a pessoa ficando para trás. E você tem que fazer uma escolha, irmãos. E você vai ter que fazer essas escolhas difíceis. É por isso que, quando o pai de Abraão, ele muda de cidade, ele abandona a missão no meio do caminho e se instala na cidade de Harã. Ele perdeu uma oportunidade. E aí, somente quando o pai de Abraão morre, quando Terã morre, é que Deus ele pega o bastão e entrega para o filho Abraão. Lá em Atos 7,4 vai dizer, olha aqui, não precisa colocar, Atos 7,4 vai dizer que depois da morte do seu pai, Abraão saiu da terra de Harã e seguiu para a terra prometida, para Canaã. Depois da morte do seu pai, porque ele estava apegado a velhas estruturas, ele estava apegado a um ciclo geracional que precisava ser quebrado. É por isso que quando Deus chama Abraão, ele fala especificamente para não apenas Abraão mudar de lugar, mas ele sabia que Abraão precisava desapegar daquela estrutura, e ele diz, olha, deixa a tua parentela, deixa a tua parentela, deixa a terra dos seus pais. Agora, Abraão, é hora de desapegar. Não era apenas uma mudança geográfica, mas Abraão precisava mudar suas estruturas emocionais e abandonar o seu apego afetivo para cumprir com o propósito de Deus na sua vida. E Deus ele passa o bastão para Abraão. E ele diz, deixa a tua parentela, deixa a casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, Deus nem mostrou a terra ainda. Deus disse, Abraão, primeiro desapega da terra dos teus pais, primeiro desapega dessas estruturas e eu te mostrarei uma terra. Deus ele não vai mostrar nada para ninguém que não esteja ainda com o coração disposto a ir. Aleluia, Jesus. É por isso que para muitas pessoas tem sido tão difícil. Para muitas pessoas tem sido tão difícil seguir a Jesus. Talvez você tenha o seguido até aqui, mas
tem sido tão difícil dar os próximos passos em direção àquilo que Ele tem para a tua vida. É por isso que lá em Lucas 9:59, a palavra nos dá alguns exemplos. Primeiro, quando Ele chama um jovem e diz: olha, vem, me segue. E o jovem diz: espera aí, deixa eu enterrar primeiro meus pais, depois eu vou. Deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Significava o quê? Não, o pai dele não tinha morrido. Ele disse: deixa eu aproveitar aqui com os meus pais. Lá no futuro, quando eles não estiverem mais aqui, quando eu não tenha mais nada a perder, aí eu te sigo com o que sobra. E Jesus diz: deixa que os mortos sepultem os próprios mortos. Você, porém, vai e proclama o reino de Deus. Proclamar o reino de Deus significa muitas vezes deixar para trás quem amamos. A outro jovem, ele diz: vem, me segue. E o jovem diz: eu vou, mas deixa eu ir me despedir da minha família. E Jesus diz: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás está apto para o reino. O reino de Deus é para pessoas desapegadas. E ser desapegado não significa ter falta de amor. Até porque é preciso amar muito para desapegar. É preciso confiar muito, sabendo que enquanto nós cuidamos daquilo que é de Deus, Deus está cuidando daquilo que é nosso. Enquanto nós cuidamos daquilo que Deus nos chamou para cuidar, Ele está cuidando daqueles que ficaram. E Deus está dizendo para algumas pessoas aqui hoje: é preciso abandonar as tuas raízes para viver o propósito que Ele tem para a tua vida. Eu não sei, irmãos, eu não sei da tua vida, eu não sei da tua história. E essa palavra, eu repito, não é sobre mudar de cidade. Mas existem velhas estruturas que te trazem insegurança, que emocionalmente te trazem segurança, mas que precisam ficar para trás para que você viva o novo de Deus. Porque a fidelidade ao propósito exige desapego. A nossa natureza, irmãos, ela é tendenciosa a nós querermos nos agarrar com algo que nos traz segurança. Como se a palavra de como se aquele que nos chamou não fosse capaz de nos sustentar. E quando Deus te chama para fazer algo, você começa a barganhar com Ele e impor condições, como se estivesse discutindo um contrato com alguém. Aí você diz: ah, Deus, eu vou, mas olha, se o Senhor fizer isso, aí eu poderia ir, aí seria mais fácil. Ah, se o Senhor abrisse essa porta, aí eu poderia, né? Ah, se o Senhor me desse esse emprego, aí eu ganharia mais, eu poderia ter mais tempo para te servir. Você começa a impor condições para Deus. Você começa a criar prioridades para que barganhar, para que Ele te abençoe primeiro, para que depois você entregue algo para Ele. Como se você precisasse de garantias antes de obedecê-lo. E Abraão, ele estava nessa condição. Abraão não era diferente de muitos de nós aqui essa noite. Abraão, ele tinha um apego emocional, um apego afetivo a Ló. Ló, ele era sobrinho de Abraão, filho, né, do irmão de Abraão, que morreu. Então, o pai de Ló morreu ainda muito jovem, quando o pai deles, o pai de Abraão ainda era vivo.
E esse menino ficou órfão, Ló ficou órfão, e Abraão o acolheu como um irmão mais velho. Embora ele fosse sobrinho de Abraão, mas Abraão o chamava de irmão, como se ele representasse a figura afetivamente daquele irmão que morreu. É por isso que quando Abraão sai da terra, ele leva consigo Ló. E Deus diz: olha, deixa a tua parentela, mas ele leva consigo mulher, esposa, servos, os bens, e leva também Ló. Então Abraão, ele tinha esse vínculo, esse dever de cuidado para com Ló. E foi junto de Abraão que Ló fez riquezas, que Ló prosperou. Mas a promessa não era para Ló, a promessa era para Abraão. E chegou um ponto que, embora Abraão tivesse gratidão a Ló, embora Abraão fosse grato, os corações estavam desalinhados, e ele estava caminhando com alguém desalinhado. Porque chegou um ponto que Ló estava focado nas riquezas, enquanto Abraão estava preocupado em cumprir o propósito. E era preciso mais uma vez desapegar. E pensa que Abraão não tinha mais ninguém da família, nenhuma figura masculina da família para lhe dar apoio. Ló era todo apoio que ele tinha. Mas ele chega para Ló e diz: olha, escolhe um lugar, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, mas não dá mais para nós caminharmos juntos. E desapegar dessa maneira mexeu com o emocional de Abraão. Eu creio que, conjecturando, talvez ele pensou que não iria mais conseguir seguir a jornada sozinho, sem ninguém para o apoiar, sem ninguém para caminhar junto com ele. E é por isso que, assim que Ló vai embora, assim que Ló se aparta de Abraão, o Senhor vem sobre ele, encontra Abraão prostrado e diz: Abraão, levanta-te, Abraão. O Senhor, ele vem renovar a aliança com Abraão e diz: levanta agora os teus olhos, olha para o lugar onde estás, porque toda essa terra que tu vês eu hei de te dar, e farei da tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. E ele diz: levanta-te, Abraão, percorre a terra. Para de ficar preocupado com quem ficou para trás. Para de se preocupar com as velhas estruturas. Levanta, Abraão, e percorre a terra que eu te darei. Irmãos, permanecer no propósito significa, na maioria das vezes, em algum estágio da tua vida, em algum ponto da tua vida, perseguir o propósito significa ter que suportar a solidão. Porque há lutas que você tem que travar sozinho. Até o pastor muitas vezes é impedido por Deus de ajudar algumas pessoas. Porque há lutas que você vai precisar travar sozinho. Enquanto estivesse ali com Ló, Abraão não conseguiria provavelmente ir para o próximo nível. Talvez Abraão pensasse que Ló iria ser o herdeiro, o seu sucessor. É preciso suportar a solidão para viver o propósito. É preciso desapegar das nossas estruturas e viver
inteiramente na dependência de Deus. É como se alguém pudesse estalar um dedo e mudar a tua vida. É como se não tivesse nenhum alimento na tua casa. E Deus poderia enviar qualquer pessoa para te abençoar, para fazer um pix. Mas parece que Ele trava as coisas. Parece que Ele fecha as portas até que você entenda que para que Ele te abençoe, você precisa entender que precisa estar na dependência, na inteira dependência dEle. Enquanto Deus for o teu plano B, a provisão dEle não chega na tua vida. O propósito dEle não se encontra na tua vida. E como é que nós fazemos de Deus o plano B? É na hora da doença, irmãos. Muitas vezes deixamos a oração em último plano. E nós procuramos o melhor médico, procuramos o vereador, procuramos o deputado para conseguir a cirurgia. E a oração fica para depois. E muitas vezes é necessário que todas as portas se fechem para que Ele seja a nossa única saída, para que Ele seja o primeiro lugar, para que Ele volte a ser entronizado em nossas vidas. É por isso que tem sido tão difícil para você. Porque você olha na sua frente e você não vê nada. Deus te deu uma ordem para ir daqui para ali, mas você olha e não vê uma estrada. Você olha e não encontra um caminho. E você diz: como eu vou sair daqui? Como eu vou sair desse lugar? Aleluia. Porque para desbravar, construir a estrada e pavimentar para que outros após você passe por ela, é um caminho doloroso e solitário. É um caminho doloroso e solitário. Por isso que confiar em Deus significa ir mesmo sem saber como nem para onde. Seguir a Jesus é como se guiar por um mapa em branco. Seguir a Jesus significa percorrer um mapa, se guiar por um mapa que vai ser escrito a cada passo que ainda vamos dar. Por isso que precisamos ir, por isso que precisamos nos mover. Eu estou terminando, mas antes queria deixar esse breve testemunho do quão é necessário, independente da circunstância, nós nos levantarmos e darmos os primeiros passos para que Deus revele os próximos capítulos. Porque muitas vezes nós só queremos sair do lugar se a gente vê que o final é um final feliz. Olha, eu preciso ver todo o roteiro para saber se eu vou percorrer ou não esse caminho. Quando Deus me chamou para seguir o propósito, para deixar tudo e viver para a glória dEle, plantar igrejas nas nações, eu sabia que era a hora, eu sabia que era o tempo, eu sabia que precisava ir, sabia que era comigo e que eu precisava obedecer, mas eu não sabia como, nem por onde, nem para onde. Mas eu sabia que enquanto eu não desse o primeiro passo, Ele não iria revelar os próximos capítulos. E eu cheguei para a Dani e disse: a gente vai se mudar. E ela disse: para onde a gente vai? Eu disse: não sei, mas para Deus falar comigo, primeiro eu tenho que sair daqui. Primeiro eu tenho que fazer algo. E eu sabia que tinha um chamado para
pregar para os países da América Latina. E eu disse, vamos para Foz do Iguaçu, porque lá é uma região de fronteira, que faz fronteira com vários outros países. A gente vai para lá, de lá, eu vou ficar ouvindo a voz de Deus. Quando ele falar, eu já estou perto. Quando ele dizer, ó, a nação é aquela ali, eu digo, já estou bem pertinho aqui, Deus. É só, dá para ir a pé. Então precisamos nos mover em fé. E quando eu me dispus no meu coração aí, quando já tinha anunciado a família, e aí Deus, ele foi mostrando os próximos capítulos. Deus, ele foi escrevendo nas próximas folhas. Deus, ele mostrou a primeira nação. Diga, ó, a primeira nação é essa aqui, é o Paraguai. Está bom, Deus, entendi. Mas e a cidade, qual é? Se eu vou para esse lugar aí, eu não sei qual é a cidade, mas eu vou. Depois Deus mostrou a cidade. Uma cidade que há 4 meses atrás eu nem sabia que existia. Então, se Deus te mostrou um destino, mas você olha para esse destino e diz, Senhor, tudo que eu vejo são páginas em branco. Dê um passo de fé em direção a Ele. Dê um passo de fé em direção a Ele. Não estrague tudo querendo ser o roteirista da própria história. Não estrague tudo querendo tirar das mãos de Deus a caneta que escreve a tua história. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Pode apagar as luzes. Se Deus tem falado contigo, se Deus tem te mostrado um mapa, apague as luzes. Feche seus olhos por um minuto. Te convido a ter um momento só você e Deus. Aleluia. Você olha para você, faz uma retrospectiva da tua vida. Você entende que você já não é mais quem era antes, mas você enxerga essa noite que precisa ir mais além. Você enxerga essa noite claramente o Espírito Santo te falar que você não é a profissão que você tem, você não é o nome que você construiu, você não é o respeito que as pessoas te dão por aquilo que você faz, que você precisa ir mais além para perseguir os sonhos e o propósito de Deus, o desenho original que Ele tem para a tua vida. Você compreende isso? Mas você olha para as tuas mãos hoje e tudo que você vê é um mapa em branco. Tudo que você vê hoje são letras, são páginas em brancos ou letras embaralhadas. E você diz, Senhor, o que queres que eu faça, Jesus? Senhor, para onde queres que eu vá? E o Senhor, Ele está disposto hoje a te revelar um novo capítulo daquilo que Ele tem para a tua vida. O Senhor, Ele está disposto hoje, e algumas pessoas aqui vão sair daqui com uma visão clara essa noite de um novo capítulo da história que Deus tem para a tua vida, porque você entende que o lugar que você se encontra hoje é um lugar que não dá mais para permanecer, é um lugar onde você foi muito grato nesse lugar, e eu não sei se Deus está falando aqui para algumas pessoas sobre um emprego, sobre um lugar, sobre parcerias, sobre uma sociedade, mas você entende que Deus, Ele está te tirando desse lugar, e você diz, Senhor, mas fora disso aqui eu não tenho mais nada, fora disso aqui eu não tenho nenhuma segurança, o que é que eu vou fazer da minha vida quando eu abandonar? O Senhor, Ele
nos dá mais do que pedimos ou imaginamos. Mais do que pedimos ou imaginamos. A nossa mente jamais pode alcançar aquilo que Ele tem sonhado para nós. O que nós vemos são vislumbres, são como sombras daquilo que está por vir. Mas a glória de Deus se revela para os corajosos. A glória de Deus se revela para os corajosos essa noite. Só aqueles que se dispõem no seu coração em sair do lugar onde estão e dar os próximos passos, vão viver o extraordinário de Deus e vão enxergar novos capítulos da sua história nos próximos dias. Aquele que não está disposto a sangrar por Ele, não é digno dele. Foi por meio do sangue de Cristo na cruz, por meio de seu sangue, que nós fomos salvos, somos libertos. Mas hoje, se você não tem nada, se você não está disposto a abandonar tudo por Cristo, você não pode viver um próximo nível. Não deixe mais uma vez Jesus passar por esse culto sem que você se agarre a Ele e persiga Ele para o próximo estágio, para a próxima estação da tua vida. Permaneça firme, fiel ao propósito. Que o teu propósito gere frutos eternos. Que o teu propósito impacte na vida de almas por gerações a gerações. Aleluia. Esse é o desejo do meu coração para a tua vida hoje. Que enquanto nós louvarmos aqui com a banda, nós possamos entregar e colocar no altar dele tudo que temos, tudo aquilo que somos apegados, tudo aquilo que tem nos impedido de avançar ao próximo nível. Glória ao teu nome, Senhor. Louvemos a Ele. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus. Você pode aplaudir a Ele. Eu creio no Deus do impossível. Eu creio que tudo podes fazer. Eu não viverei pelo que vejo, mas posso ir além com seu poder. Em ti muralhas caem. Do impossível em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Alguém aqui crê no chamado de Deus para o teu propósito? Avança no impossível de Deus para você. Creia. Oh, cante. Eu creio no Deus do impossível. Eu declaro isso com fé. Eu creio que tudo podes fazer. Eu não viverei pelo que vejo. Esse cenário não define. Eu posso ir além com seu poder. Vai, container. Em ti muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a tua voz. Cante. Não tema da tempestade. Sua voz acalma a alma e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer em todo
Levante a mão e cante, cante, cante ao Senhor. Diga a Ele: eu vou avançar, eu não vou morrer nesse deserto, eu vou confiar, avançar e vencer. Em ti, cante. Em ti muralhas caem. Cante. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Por quê? O inferno treme ao ouvir a sua voz. A igreja, não tem mais. Vitorioso és na batalha. Vai contender em todo tempo. Sim, Deus, não temas ondas da tempestade. Tua voz acalma o meu mar. És vitorioso, vitorioso. Não há o que temer. Tu me guardas. Todo tempo tu me guardas. Eu estou seguro em ti, na cobertura, nas tuas asas, em tua direção. Senhor, tu és meu campeão. Se você crê, aplauda ao Senhor neste lugar e creia no que Deus tem para você. Aleluia. Nós temos alguém que quer entregar a sua vida a Jesus aqui hoje. Depois dessa palavra específica dos louvores que cantamos, tem alguém entre nós que ainda não se entregou a Jesus? Essa pode ser a noite da tua decisão. Essa pode ser a noite do divisor de águas na tua vida. Essa pode ser uma noite em que apenas você não só vai ouvir falar de Deus e crer em Deus, mas você vai viver a vida que Ele escolheu para você. E acredite, você vai ganhar muito mais. Temos alguém entre nós, e eu vou orar por você. Tem? Não tem? Que o Senhor te abençoe. E nós oramos para você ter uma outra oportunidade de fazer essa decisão. Amém, igreja? Eu quero avisar todos os jovens aqui da igreja. Você que é jovem dessa casa, não saia agora no final do culto. Eu vou ter uma reunião especial com vocês. E um pouco de tempo que nós separamos aqui no final. Não vá embora. Vai ser muito especial o que eu tenho para compartilhar com vocês. Quantos foram abençoados aqui nessa noite? Meus irmãos, assim como o sermão da semana passada, o de hoje também aqui, que eu quero ter o prazer de assistir de novo amanhã na minha casa, ele foi totalmente transmitido pelo canal oficial da nossa igreja no YouTube. E nós estamos começando a mover mais o canal. Você pode assistir a palavra da semana passada, quase deu errado, ou deu errado, ou não se engane, mas ainda é Deus. Esse foi o tema da mensagem. Você pode assistir lá. E a de hoje também. Você pode ter acesso a tudo que Deus falou conosco e compartilhar esse link com alguém também. E aproveita para se inscrever no canal da igreja. Ativa o sininho para você receber as notificações. E assim a plataforma entende que o nosso conteúdo é relevante e ela vai entregar para mais pessoas. Eu quero de forma especial louvar a Deus pela vida do Henrique estar aqui conosco hoje. Uma alegria te receber. Eu achei tão especial, mano. No dia que eu fiz a live lá no estúdio, ele veio aqui para a porta para cultuar. Teve um desencontro de informação, mas hoje veio, deu certo. Nós amamos você, está celebrando o que eu vou viver nos próximos dias. Acabou de nascer o filhinho dele, coisa mais linda desse mundo. Que Deus te abençoe, você, sua esposa e sua casa. Leve esse abraço nosso para ela em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Quero convidar o meu presbítero Gessé. Ele vai orar aqui agradecendo.
viajou comigo ontem na minha cobertura para a gente cumprir uma agenda e foi muito especial. Ele vai orar agradecendo ao Senhor. Em seguida eu libero a bênção e você vai ali para a cantina e aproveita para ter um tempo de comunhão em nome de Jesus. Paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Vamos estar orando como determina o nosso pastor em nome de Jesus. Querido Deus, queremos te louvar, Senhor Deus, por esse momento oportuno, ó Pai, na tua presença especial, Senhor, também, a qual aconteceu esse culto abençoado, ó Pai. A tua palavra, os louvores que foram, Senhor Deus, entoados, e a tua palavra que foi mencionada através do teu filho, nós recebemos e saímos daqui de posse de vitória, Senhor, sabendo que o Senhor chama, sabendo que o Senhor escolhe, sabendo que o Senhor, Pai, a cada dia dá direções e dá, Senhor Deus, visões para nós fazermos a tua obra, ó Pai. Queremos colocar esse culto em tuas mãos. Recebe, ó Deus, como cheiro suave em tuas narinas e nos leva em paz para nossos lares, na tua proteção, ó Senhor Deus, e nos dá uma noite abençoada, uma noite reparadora de sono, para a tua honra e tua glória, Senhor. Que seja feita a tua vontade em nossas vidas, não só hoje, mas sempre, Pai. Que tudo quanto o Senhor quiser para cada um de nós, que nós venhamos, Senhor Deus, obedecer e assim também querer, Pai. É isso que desde já eu te peço e desde já eu te louvo, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida desse presbítero de Deus. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, que as doces e divinas consolações do Senhor e amigo Espírito Santo seja com esta igreja, com a noiva do Cordeiro até os confins da terra, e a igreja que vai levar Cristo para o mundo. Diz: que Deus te abençoe, uma semana de vitória. Não cesse de dar abraço ao seu irmão e até terça, reunião de oração. Deus abençoe. Caminho, ele abre no mar, e eu dou graças, aleluia, mesmo sem eu merecer, meu Deus fez, mesmo sem eu entender, meu Deus fez.